Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você vai desistir de observar o dia de Natal? E porquê? Então não é um dia assim tão bonitinho, tão lindo para as crianças, a dar presentes a elas? O que há errado em dar presentes a outros? Irmãos, quando eu era pequenino, talvez 10 ou 12 anos de idade, a minha mãe e os meus pais tinham uma loja na cidade onde eu vivia, em Moçambique, e eles deixavam-me decorar a vitrina dessa loja. E lembro que à volta deste período do ano, eu fazia um presépio na vitrine da loja, com um monte, com água a correr e coisas assim. E eu lembro que muitas pessoas iam lá ver e gostavam muito de ver, principalmente porque tinha água sempre a correr numa coisa contínua, um circuito fechado, mas continuamente água a correr. E as pessoas gostavam muito de ver isso e também lembro-me nesse período, quando o dia de Natal chegava, havia presentes na árvore na manhã e simplesmente tudo era muito bonitinho. Mas na realidade não tinha e não tem efetivamente nenhum significado profundo. Mais tarde, mais anos adiante, comecei a ter um interesse em Deus e pedi ajuda a Ele para me guiar e para me educar e treinar e abrir os olhos à verdade. Talvez porque, quando tinha 16 anos, estava num hostel da escola, isto era numa residência escolar, longe da família, como para mim que era uma língua diferente, que não sabia. E assim me achei numa posição que eu comecei a pedir a Deus para me guiar na vida, e Ele, acredito hoje em dia, que já estava a trabalhar comigo e a me chamar, mas acredito que nessa altura certamente me começou a chamar e a trabalhar com o meu coração. E uma das coisas que eu primeiro questionei ou perguntei ou investiguei foi acerca do sábado. Porque eu perguntava, porquê é que quando se lê a Bíblia diz que o sábado é o 7º dia, é o dia de descanso, porquê é que nós estamos a guardar o domingo em vez do sábado? E não venham dizer que o domingo é o 7º dia da semana, porque não é. Mas depois, nessa escola, eu estava na Igreja Católica nesse período, e então me deram, ou não me lembro bem como aconteceu, mas tinha na minha posse, parece que estavam a oferecer lá na Igreja Católica, ou vendia, não me lembro. Tinha um catequismo pequenino, e nesse catequismo, isso era na África do Sul, tinha várias perguntas e respostas, e uma delas era essa mesma pergunta que eu estava a perguntar a mim mesmo. Porquê é que observamos o domingo em vez do sábado? E sim, muitos cristãos têm várias desculpas e histórias que usam, mas nesse catequismo da Igreja Católica estava lá escrito em inglês, dizendo que nós, a Igreja Católica, mudamos o sábado para o domingo, pela nossa autoridade. E depois dizia, aqueles que acreditam puramente na Bíblia, e só na Bíblia, não vão encontrar nenhuma instrução na Bíblia dessa mudança. E simplesmente estão a admitir a autoridade da Igreja Católica. Ponto muito interessante. E então, daí comecei a estudar mais a Bíblia. E comecei a encontrar erros em cima de erros do que as pessoas acreditam e praticam.
Ou de outra maneira, mentiras em cima de mentiras. Está claro, isto tudo é parte, entendo agora, que é dos truques de Satanás, das ciladas de Satanás. Apocalipse 12, versículo 9. Ele engana o mundo todo. E depois vim a entender as mentiras ou a falsidade do dia de Natal. Primeiro entendi que não foi no inverno, pois os pastores estavam no campo com as ovelhas. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 8, havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Sim, viviam nos campos porque não era o inverno. Porque não era o inverno. Não havia neve. Não havia temperaturas quase a 0 graus. E por isso é que estavam no campo. Depois entendi que quando os pastores viram Jesus Cristo, está claro que ele era um bebé. Era um bebé. Vemos que ele era um bebé. Em Lucas 2, capítulo 8, lê-se guardavam o rebanho às vigílias da noite e depois eles foram os pastores e depois vê-se que entraram e viram este bebé, como vê-se no versículo 12. E isto vos servirá de sinal, encontrarás uma criança envolta em faias e deitada em manjedoura. Esta palavra criança é uma palavra grega, brefos, que representa o bebé no ventre ou recém-nascido. Era um recém-nascido, uma criancinha. Depois também vim a entender que os magos não foram ver o bebé na manjedoura, mas foram, talvez, 2 anos, ou quase 2 anos depois, quando ele já era um menino. E por isso essa gravura do presépio está errada. Por exemplo, leiam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: E enviando-os a Belém, disse-lhes ir informar cuidadosamente a respeito do menino. Quando o tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Isto era o Herodes a perguntar, a dizer aos magos. Esta palavra menino, aqui, no grego, é a palavra paidion. Palavra completamente diferente de brefos. Palavra paidion. A mesma palavra é usada no versículo 9, dizendo que esta estrela parou sobre onde estava o menino. Uma vez mais, paidion, quer dizer, a criancinha, o menino, não era já um bebé. E depois, mais adiante, no versículo 11, de novo, diz, ou usa a mesma palavra grega. Entrando na casa, viram um menino com Maria. Paidion. E depois vê-se que eles, quando foram lá, diz assim no versículo 7, inquirou deles com precisão ao tempo em que a estrela aparecera. Perguntou com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E depois vejam no versículo 16. Diz assim, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara. E por isso era bem possível que, quando os magos foram ver Jesus, ele já podia ter, talvez, 2 anos de idade. Porque diz assim, que eles informaram, ou perguntaram, ou como diz, inquiraram deles com precisão.
quando é que essa estrela primeira apareceu, porque lembra-se que eles tiveram que vir, provavelmente da Pérsia, uma distância grande, tiveram que se reunir, vários magos, e também não diz quantos magos eram. Sim, porque a história deste presépio tem 3 magos, mas não diz que eram 3, podiam ter 5, podia ter sido 5, podia ser 10, podia ser uma dúzia. Não diz quantos. Sim, tinham 3 tipos de presentes, mas não diz quantos eram. E por causa disso, essas perguntas todas começaram na minha mente e comecei a ver, quando é que foi este aniversário? E depois vim a ver que esta celebração era uma celebração ou cerimónia pagã, celebrada bem antes do nascimento de Jesus Cristo, e que se tornou simplesmente um sincretismo. Sim, não era no inverno, não tinha, os magos já eram um menino, não era um bebê recém-nascido, e isto era pagão. Isto é, havia um sincretismo, uma introdução, uma mistura de verdade com mentira. E porquê é que fizeram isso? Bem, é porque muitos gentios estavam a vir para o cristianismo com as suas tradições e ideias, e para atrair mais membros para a igreja disse, olha, não preciso deixar as suas ideias pagãs. E assim foram angariando ou atraindo mais membros para a igreja. E, queridos irmãos, isto tem sido e é a história das igrejas cristãs, ou da grande maioria das igrejas cristãs deste mundo. Em vez de separarem a verdade da mentira, seja a que custo, sincretizam, isto é, aceitaram e aceitam esta mistura de mentiras com a verdade, mistura de bem e mal. Para quê? Para terem mais membros. Como se Deus estivesse preocupado com números. Porque Deus, irmãos, não se preocupa com números, preocupa-se com qualidade. E por isso, irmãos, esta abordagem de querer ter mais membros é como, por exemplo, o que se vê no mundo da politiquice. Querem ter mais votos, querem ter mais membros. Ou, noutras palavras, é um dos princípios básicos da corrupção. Mentiras, que ao fim de contas é a história deste mundo de Satanás. Vejam comigo, se faz favor, em Marcos, capítulo 7, versículo 6. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Respondeu-lhes Jesus Cristo, dizendo, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas no seu coração está longe de mim. Porque estão a sincretizar, a misturar verdades com mentiras. Fazem uma aparência que estão a adorar a Deus, mas por dentro, no coração, estão longe de Deus. Por dentro do coração ainda querem as suas festas pagãs. Hipócritas. Veja, por exemplo, em 2 Timóteo. Isso, o que acabei de ler, está claro, foi as palavras de Jesus Cristo. Mas vejam agora, em 2 Timóteo, quando Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, falando aqui em contexto acerca dos últimos dias, deste tempo do fim, tempos difíceis, que as pessoas são egoístas, que são avarentes, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, etc. E vejam no versículo 5. Ou vejam ao fim do versículo 4. Mais amigos dos prazeres,
mais amigos dos prazeres. Isto é, que amam prazeres. E depois diz, tendo forma de piedade, tendo uma aparência que são muito religiosos por fora, mas negando-lhe, entretanto, o poder. O poder do Espírito Santo para vencer a natureza humana com desculpas, que podem desobedecer às leis de Deus e que podem fazer o que eles acham que devem fazer. E por isso, como diz no versículo 8, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Quando dizemos, olha, o Natal é pagão, não foi nesse período que Jesus Cristo nasceu, os magos não foram 3, não foram lá quando ele era recém-nascido. Resistem à verdade. São homens de todo corrompidos. Isto é a corrupção. Corrompidos na mente. Réprobos quanto à fé. Réprobos quanto à fé. E por isso, por razões como estas, decidi não observar o Natal. Porquê? Porque é cheio de falsidades. É desonesto. É corrupto. E não só o dia de Natal, mas também outras feriados supostamente religiosos, mas que não são de acordo com a Bíblia. E hoje em dia, irmãos, temos muitos feriados religiosos, mas que não são bíblicos. Por exemplo, sim, há a Páscoa cristã, que é do dia 14 do mês, mas a Bíblia nunca fala acerca do domingo de Páscoa. Isso foi introduzido pelo Conselho de Niceia no ano depois de Cristo de 325, quando decidiram introduzir a mudança do sábado para o domingo e a mudança do verdadeiro dia de Páscoa para o domingo de Páscoa, com a desculpa de não judaizarem o cristianismo. Queridos irmãos, têm uma forma de piedade, mas estão a negar o poder da verdadeira religião de Deus. É o que se passa no mundo hoje em dia. E por isso, você, o que é que você vai decidir? Vai decidir seguir a verdade? Ou vai decidir não seguir? Você tem uma escolha. Deus nos diz, Deuteronômio 30, perante ti te dou hoje vida e morte. Escolhe a vida para o teu bem. Para o teu bem. Queridos irmãos, não é para vos dar dificuldades que Deus diz para seguirem a verdade. É para o vosso bem, para o nosso bem, de nós e dos nossos filhos. Então o que é que você vai fazer? Você vai crescer no crescimento e na graça do conhecimento do nosso verdadeiro Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo 3. Vejam lá, brevemente, 2 Pedro, capítulo 3. Ao fim deste livro, está a dizer que as pessoas deturpam as Escrituras e por isso são arrastados pelo erro destes insubordinados, estes que não obedecem à verdade da Bíblia. E por isso essas pessoas descaem da sua firmeza. Quantas pessoas eu vi que vieram a saber a verdade
E mantiveram-se na verdade por muitos anos. Mas depois esta luta tornou-se cansativa. E ficaram cansados. E acabaram por desistir do caminho que bem sabiam, que é o caminho da verdade. Queridos irmãos, temos que continuamente ter cuidado para não descairmos da nossa própria firmeza, como diz no versículo 17 de 2 Pedro, capítulo 3. Mas antes, em vez disso, precisamos de crescer na graça, na bondade, na gentileza, no amor, no carinho e no conhecimento. Sabermos a verdade e praticar a verdade de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Então, queridos irmãos, pensando neste assunto, então quando foi ou quando é o aniversário do nascimento de Jesus Cristo? A Bíblia nos dá alguma indicação, talvez não do dia exato, mas do período? Sim, dá. Isso é baseado no turno de Abias. Vejam comigo, se faz favor, em Lucas capítulo 1. Em Lucas capítulo 1. Porque no turno de Abias encontramos aí uma pista de fatos importantes que nos dão uma indicação do nascimento de Jesus Cristo. E isto é relacionado com o seu primo, o primo de Jesus Cristo, que era João Batista. O que é que a Bíblia diz acerca do nascimento de João Batista? Bem, sabemos que o pai de João Batista, Zacarias, era um sacerdote e que servia no templo. Como lemos em Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim: no dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Ora, que é esse turno? Esse turno era um turno que, durante os dias de David, foi selecionado, que certos sacerdotes serviam neste período, e outros sacerdotes serviam naquele período, e outros sacerdotes serviam noutro período. Isto é, que tinham os seus turnos de serviço. E o turno de Abias é há cerca de junho. Nesse ano, provavelmente, em junho 13 a 19, se extrapolarmos as datas atrás para esse período. Então, depois dele terminar esse turno, ele foi para casa e então, certamente, concebeu, ao fim de junho, o seu filho, que era o João Batista, que veio a ser o João Batista. E por isso, 9 meses depois, de fim de junho, seria que nasceu lá para o fim de março do ano seguinte, que é mais ou menos à volta do período que chamamos da Páscoa e dos Pães Asmos. Ora, a mãe de João Batista estava grávida de 6 meses, como lemos em Lucas 1, versículo 24 a 26, diz particularmente no versículo 26, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, e depois, quando ela estava grávida, isto é, no 6º mês, foi o anjo Gabriel se apresentou à mãe Maria, e a virgem chamava Maria. E então disse: vais ter um bebé, vai ser Jesus, vai ser o Filho de Deus. E então a Maria visita Isabel.
E diz aqui naqueles dias, versículo 39, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, isto é, Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, isto é, o bebé no ventre, lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e então exclamou em voz alta. E vemos que João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus Cristo. Isto é, nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo. Ora, sabemos que João Batista nasceu lá para os fins de março e que Jesus Cristo nasceu ou foi concebido 6 meses depois, lá para a volta do 6º mês. Então, porque depois da conceição, ele então teria, digamos assim, pela conceição, seria de 9 meses, e quer dizer que então nasceu lá para o fim de setembro, outubro, e não ao fim de dezembro. Por isso, vê-se que Jesus Cristo nasceu cerca de setembro, outubro. Outro ponto interessante acerca do nascimento de Jesus Cristo é que vejam aqui em Lucas capítulo 2, versículo 1, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se, para ver um recenseamento. Ora, em primeiro lugar, não ia fazer um recenseamento no inverno, quando as pessoas não podiam viajar porque estava muito frio e as estradas não estavam em condições para viajar. Tinha que ser antes das chuvas do inverno. E de acordo com essas leis do recenseamento, como diz aqui, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Tinham que ir à sua própria cidade. E era necessário que fossem os homens. E por isso, vê-se aqui no versículo 4, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser ele da casa e família de David, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Está claro, não foi à última da hora, porque estava grávida, não ia à última da hora, foi com um período de antecedência, está claro. Mas porquê que a Maria foi? Ora, se a Maria não precisava de ir, porque o recenseamento era só para os homens, ele foi lá com a Maria, porquê? Porque era o período das festas santas, das festas do outono, como chamam no hemisfério norte. Isto é, as festas de setembro, outubro. As festas das trombetas, da expiação, os tabernáculos do 8º dia, esse período de festas. E, como se lê em Lucas, capítulo 2, versículo 41, era um hábito da família. Diz assim: anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa. Iam para Jerusalém observar as festas, se fosse da Páscoa ou a festa dos tabernáculos. Iam a Jerusalém e por isso foram observar a festa e ao mesmo tempo foram para o recenseamento. Quando vê-se aqui então no capítulo 2 de Lucas, versículo 6, diz: estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Quer dizer, a gravidez tinha chegado ao seu ponto final desses 9 meses, digamos assim. E ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quer dizer que algo estava superlotado. Sim, está claro, estava superlotado porque era 2 razões. Era o recenseamento e o período da festa. E por isso não havia lugar, como está traduzido aqui, na hospedaria. Mas
é importante estudarmos esta palavra hospedaria. Porque no grego, a palavra aqui é kataluma. Kataluma. E esta palavra também é usada em Lucas 22, versículo 11. Vamos ver aí, mantenham os dedos aí em Lucas 2, vamos voltar a Lucas 2, mas vejam aqui Lucas 22, versículo 11. Lucas 22, versículo 11. Aqui é acerca do período da Páscoa. E então Jesus Cristo, nesta secção em Lucas 22, disse ao dono da casa, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Onde é o aposento? A palavra aposento aqui é kataluma. A mesma palavra que foi usada em Lucas 2, capítulo 2, versículo 7. Onde é o aposento? Isto é, onde é o quarto? O quarto, a sala. Onde é a sala? Como se dizia hoje. Porque foi para a casa. Disse ao dono da casa. Onde é o aposento? Onde é o quarto? Qual é o quarto? Qual é a sala? No qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Onde é que está o quarto de visitas, por exemplo? Onde é que está a sala dos visitantes? Onde é que está? Por isso a palavra aqui, que foi traduzida em Lucas capítulo 2, versículo 7, não havia lugar para eles no aposento. É a mesma palavra que é usada em Lucas 22, versículo 11. Por que é que digo isso? Porque a palavra hospedaria é uma outra palavra grega diferente. A palavra hospedaria, digamos assim, é um tipo de um local onde as pessoas podem ficar, como por exemplo um local onde pagamos para ficar, é a palavra pandukaion, que é usada em Lucas 10, versículo 34. E, irmãos, estou a usar o mesmo evangelho, o mesmo escritor, que é para não haver confusões nisso. Estou a falar Lucas. Lucas 10, versículo 34, vem aí a história do bom samaritano. E na história do bom samaritano, vê-se que o bom samaritano ajudou este samaritano ajudou esta pessoa que tinha sido atacada ou roubada e chegou, por exemplo, diz assim no versículo 34, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, quer dizer, pondo-o no seu próprio veículo, no seu modo de transporte, seria hoje em dia, por exemplo, o levou para uma hospedaria e tratou dele lá. O levou para uma hospedaria, uma sala, uma casa, digamos assim, género tipo de um hotelzinho ou coisa assim, uma residencial, uma hospedaria. E essas hospedarias existiam nas estradas romanas entre cidades. Como vai de uma cidade para a outra, por exemplo, há estes hotéis ou locais de acomodação. Hospedarias. Para as pessoas se hospedarem. Por uma noite ou duas ou coisa assim. Ora, Belém era uma cidade pequenina e não era nas estradas de Roma de uma cidade à outra, era nas montanhas. E por isso não era que as pessoas estivessem a viajar de uma cidade para a outra através de Belém, não, porque Belém era na montanha, era assim uma cidade pequenina fora das estradas principais. E por isso não é que não houvesse lugar para eles na hospedaria. Mas, aliás, não havia lugar para eles no aposento ou na sala. Também no versículo 6 vê-se que eles já estavam nessa cidade, porque diz assim, estando eles ali.
aconteceu completarem-se os dias do parto dela. Já tinha os dias da gravidez para dar à luz o bebê. Tinha completado os 9 meses. E por isso já estavam lá. Por que é que eu ia mudar para outra casa? Para uma hospedaria, se já estavam na casa. Já estava em Belém uns dias quando as dores de parto começaram. E, como vimos, era o recenseamento e era o período também das festas de peregrinação, à volta do período das festas das trombetas e da expiação e das festas dos tabernáculos e o 8º dia. E por isso isto tudo corrobora, está em sincronismo com o curso da Abias, do que acabámos de explicar. E por isso, Jesus Cristo nasceu na época deste período da festa de setembro, outubro, ou das festas de outono, como chamam no hemisfério norte. Mas então, por que diz? Diz assim, não havia lugar no aposento. Por que diz isso? Sim, vimos que não era uma hospedaria. Vamos entender que não muito longe daí estava a sua prima Isabel, com quem a Maria tinha passado um pouco de tempo durante a sua gravidez, como lemos. Podiam, se não houvesse espaço nessa casa, podiam ter ido para a casa da Isabel. Mas a resposta é simples. Estavam bem-vindos na casa em Belém, porque provavelmente era a casa da família de José, porque ele era da família de David. Então, porquê que as pessoas podem perguntar, mas então porquê que foram enviados para um estábulo? A resposta, irmãos, é que não se lê aqui em nenhum lugar que foram enviados para um estábulo. As pessoas perguntam, mas então porquê que Jesus Cristo estava na manjedoura? Bem, então aqui temos um especialista na cultura do Oriente Médio, Eric F. Bishop, no seu livro Jesus da Palestina, escrito em 1955, na página 42, ele observou que o nascimento de Cristo provavelmente ocorreu, e agora entre aspas, diz assim, numa das casas de Belém, com a secção inferior que podia dar acesso aos animais como uma manjedoura feita de pedra, e o estrado ou área, uma área elevada, sendo reservado para a família como uma sala de família. Tal manjedoura, porque era imóvel, cheia de palha triturada, seria ideal para um berço. E por isso então estava nesta sala de família, ao mesmo nível da porta de entrada, muito prático para dar lá, ter o parto lá, e era uma sala maior, e então também tinha ali a manjedoura ali ao lado. Essa sala de família, e não um estábulo, era muito mais espaçosa para as atividades do parto do que o pequeno aposento do quarto de visitas, talvez num andar diferente. E por isso, então isso tudo se torna lógico. Quando lemos em Lucas, capítulo 2, versículo 7, não havia lugar para eles, não havia espaço suficiente para eles no quarto de visitas. E assim foram para a sala da família que tinha a manjedoura ao lado. Ora, um leitor do Evangelho nessa era teria entendido isso desta maneira. Olha, ele está na manjedoura, pois entendemos que não há mais espaço. Não há mais espaço no quarto de visitas. Mas na sala da família há mais espaço. E depois vemos, continuando a ler em Lucas capítulo 2, versículos 16 a 20, vemos aqui no capítulo 16 a 20, e foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram-lhes o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. E Maria guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Os pastores. Aí está um
simbolismo espiritual. Um interessante ponto neste simbolismo, que Deus informa as suas ovelhas, porque informa primeiro os pastores, e os pastores depois divulgam a boa nova às ovelhas. Queridos irmãos, então, devemos de celebrar o nascimento de Jesus Cristo em setembro? Sim, visto que não foi em dezembro, devemos celebrar agora em setembro? Não. Porquê? Porque não existe qualquer instrução bíblica a dizer que temos que observar o dia do nascimento físico de Jesus Cristo. O dia exato não sabemos. Sim, temos umas boas ideias que poderia ter sido, muito provavelmente, no dia da festa das trombetas, porque simboliza a festa das trombetas a vinda de Cristo, e assim poderia ter sido bem a primeira vinda como a segunda vinda. E, queridos irmãos, aí se está agora a desenrolar um significado muito importante das festas santas de Deus, que apontam para o plano de salvação. E por isso, em vez de estarmos a guardar feriados religiosos pagãos, devemos guardar os festivais santos e os dias santos de Deus. Ora, se Deus quisesse que nós celebrássemos a data do nascimento de Jesus Cristo, certamente seria muito claro na Bíblia que teríamos que fazer isso. Mas, por outro lado, Deus nos dá claras indicações que devemos de honrar e adorar usando as festas santas e os dias santos de Deus. Então, o que é que devemos de fazer? Vamos obedecer a Deus e observar as festas santas de Deus? Ou vamos seguir a Igreja Católica Romana, que adotou ou sincretizou ou misturou práticas pagãs com o cristianismo? Ora, deixe-me dizer, Jesus certamente não quer que usemos dias pagãos para celebrar o dia em que ele se esvaziou de ser Deus e veio a ser, se tornou ou nasceu como um ser físico humano. Como posso dizer isso? Baseado em 2 pontos. Primeiro, um é o sincretismo e o segundo é o propósito de Jesus Cristo vir à carne. Vejamos então esses 2 pontos. Primeiro, o sincretismo, vejam comigo se faz favor, em Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12, vamos começar a ler do versículo 29 até 32. E diz assim: Quando o Senhor teu Deus eliminar diante de ti as nações para as quais vais possuí-las e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces como imitá-las. Não tenhas sincretismo, não estejas a praticar o que elas praticam. Não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti. E não indagues acerca dos seus deuses pagãos, dizendo assim como serviram estas nações aos seus deuses do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor, teu Deus. Porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e filhas queimaram a seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Não acrescentarás o dia de Natal, nem diminuirás. O que Deus nos diz é: obedeçam às festas santas e aos dias santos de Deus. Não diz, guardam o dia de Natal com as suas origens pagãs.
Então esse é o primeiro ponto, sincretismo. Segundo ponto, qual é o propósito da vinda de Cristo? Por que é que ele nasceu? Por que é que ele veio para a Terra? Isto é importante. Qual é a missão de Jesus Cristo? Vamos ver primeiro Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aqui está uma escritura muito importante que eu faço referência frequentemente. Filipenses capítulo 2, dizendo assim no versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Temos que ter a maneira de pensar e ver sentimento como Jesus Cristo teve, que, pois, ele, versículo 6, subsistindo em forma de Deus. Queridos irmãos, Jesus Cristo era o verbo em forma de Deus, do género, da qualidade de ser de Deus. Não julgou como usurpação, não julgou como uma coisa para ser mantida ou retida, não julgou como ser uma coisa para ser segurada firmemente, mas abriu a mão. Quer dizer, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Queridos irmãos, não era um roubo de identidade dizer que ele era igual a Deus. Não estou a falar em autoridade, estou a falar em qualidade de ser, em género de ser. Versículo 7. Mas antes a si mesmo se esvaziou, abriu a mão, assumindo a forma de servo, isto é, tornando-se na semelhança de homem, isto é, em figura humana, na forma de ser humano. Ele era da forma de Deus e esvaziou-se dessa forma para vir a ser da forma humana. Ele era do reino de Deus, da família de Deus, da forma de Deus, e esvaziou para ser do reino humano. Foi o dia que ele se esvaziou deste poder que ele tinha, e certamente, então começou o caminho físico que finalmente, ao fim desse período, dessa missão dele, o conduziu à sua morte. Porquê? Para dar o sacrifício supremo humano. É o que diz aqui, se humilhou, tornando-se obediente até à morte, versículo 8, e a morte de cruz, como está escrito no versículo 8. Esse sacrifício, esta conclusão que foi bem sucedida, esta era a missão dele. De quê? De morrer por nós, dar a sua vida por nós. E isso é que a Bíblia diz para nós nos lembrarmos deste dia, do dia da Páscoa. E a Páscoa do dia 14, não é o domingo de Páscoa, mas a Páscoa do dia 14, é parte do plano de Deus de salvação para a humanidade. E esses planos, esses festivais e esses dias santos são descritos em Levítico 23. Ora, queridos irmãos, por isso, através de Jesus Cristo vir para a terra e sofrer por nós e morrer por nós, Ele nos deu a oportunidade de sermos justificados de graça pela fé dele, ser reconciliados com o Pai e assim seguirmos o caminho da salvação. E agora temos este relacionamento com o Pai e agora temos o exemplo de Jesus Cristo, o qual temos que imitar. Por isso precisamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E temos que imitar a Cristo, que Ele é o nosso padrão, que devemos de imitar. Ele sofreu e nós também sofremos. A sua morte e ressurreição, de volta à vida espiritual, fez possível a nossa oportunidade de virmos a ter no futuro, como filhos e filhas de Deus, a glória de Deus e a vida eterna.
Por isso, este ponto mais importante é este período da Páscoa, da morte da Páscoa do dia 14, da morte, da sua morte e da sua ressurreição. E não o dia do seu nascimento físico. O dia que representa quando ele se fez carne. E isto é de celebrar, irmãos. Leiam, por exemplo, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, Jesus Cristo veio para a terra, sofreu e por isso sacrificou o seu o seu próprio corpo como sacrifício para nós. Por isso, Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, que é o seu corpo, a sua vida, oferecido uma vez para sempre, assentou-se à direita de Deus, do Pai, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos prostrados dos seus pés. Porque com uma única oferta, a vida dele, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Esta oferta aperfeiçoa todos nós para sempre. Não precisamos de mais sacrifícios, só uma oferta. Todos quantos estão sendo presente, contínuo, sendo santificados. Isto é de celebrar. E isto só é possível pelo simbolismo da Páscoa e da sua ressurreição, que veio 3 dias e 3 noites depois. Porque, ao fim de contas, aqui está outra mentira. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 12, versículo 39. Mateus capítulo 12, versículo 39. 12, versículo 39 e 40. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, isto é, na sepultura. Queridos irmãos, como é que sexta-feira à tarde até domingo de manhã se encaixa 3 dias e 3 noites? Sim, digam-me, onde estão 3 dias e onde estão 3 noites? Não se encaixa. Porquê? É uma mentira. E podemos estudar, isto é outro assunto, e os nossos guias de estudo abordam este assunto, que ele morreu lá para as 3 da tarde de uma quarta, foi sepultado pouco antes, ou à volta do pôr do sol, dessa quarta, e ressuscitou 3 dias e 3 noites depois, lá para o pôr do sol do sábado. Não ressuscitou no domingo. Queridos irmãos, este mundo cristão está cheio de mentiras. E esta celebração da Páscoa é parte dos festivais e dias santos de Deus, que são o mapa, que são o roteiro do plano de salvação que Deus nos dá. O plano de Deus para a humanidade, a única esperança para a humanidade. Queridos irmãos, os dias santos apontam para isso. Vejam, por exemplo, a profecia do Messias, em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7. Porque um menino nos nasceu. Sim, Jesus Cristo nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. A missão de Jesus Cristo para vir para a terra, na sua primeira vinda foi para dar a sua vida por nós. Na sua segunda vinda é porque ele vem governar e o governo vai estar nos seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade. Aquele por quem a eternidade é possível. Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo. Isto é o reino de Deus, o governo de Deus na terra, o seu governo. E venha a paz sem fim na terra. Sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos irmãos, esta é a boa nova do reino de Deus. Que Jesus Cristo vem uma segunda vez como o nosso Salvador, que já provou isso com a sua vida física, agora virá a segunda vez, e essa é a nossa única grande esperança que temos neste mundo. E, queridos irmãos, esta grande esperança está escondida nas ideias pagãs. As ideias pagãs não refletem isso. Porque as ideias pagãs da história da vinda do Messias é reduzida a nada. A um menino, um bebé, tão bonitinho, tão giro, e é reduzida à adoração do sol, do dia do sol, domingo de Páscoa, dia do sol, adoração do sol, com conceitos emocionais de dar presentes às criancinhas, com mentiras em cima de mentiras, tal como o Papai Noel, o Pai Natal, não só iludindo as crianças, mas iludindo o mundo todo. Apocalipse 12, versículo 9. Queridos irmãos, assim, a boa nova do vindouro reino de Deus é escondida das pessoas pelas mentiras deste mundo cristão que está iludido, enganado por Satanás. Então, por que é que Jesus Cristo veio? Jesus Cristo veio para ser rei, para qualificar como rei, como nosso Salvador. Leia em João capítulo 18, versículo 37. João capítulo 18, versículo 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? E respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. Jesus Cristo veio para ser rei, para qualificar para esse papel, para esse rolo, para reinar na terra, trazendo a paz do governo de Deus sem corrupção à terra. A boa nova, queridos irmãos, é que Jesus Cristo veio e se qualificou para reinar sem corrupção, sem mentiras, sem ilusões. Ele venceu. E isso devemos celebrar, que Ele ressuscitou. E Ele é agora o nosso sumo sacerdote. Essa é parte da celebração da Páscoa. Ele venceu as fraquezas da carne. E nós somos seus discípulos. Isto é, somos seguidores de Cristo. Somos alunos, somos aprendizes para servirmos debaixo de Cristo, imitando a Cristo. E tal como Ele não tem corrupção, nós não podemos ter corrupção e misturar mentiras pagãs com a verdade. Ele voltará uma segunda vez para reinar. E isso é algo que merece celebrar. E os dias santos, queridos irmãos, apontam para as celebrações, para os festivais e para as festas e os dias santos do plano de salvação, que apontam também para o nosso destino, para nós nascermos de novo, para sermos filhos e filhas de Deus, na família de Deus, no reino de Deus, reinando com Cristo no milénio, inicialmente na terra por 1000 anos, e sendo governantes, reis debaixo do Supremo Rei, sem corrupção. Mas que maravilhoso mundo será esse mundo, sem corrupção e em paz. Queridos irmãos, a verdade acerca
da vinda de Cristo é tão fantástica. E eu pergunto, você vai desistir de observar o Natal? E porquê? Porque o Natal é pagão. Porque o Natal é uma mentira. E o Natal prevente ou impede de você ter um conhecimento muito maior e do que é muito mais importante, que é a verdadeira verdade do reino de Deus e de que nós vamos ser filhos e filhas de Deus para reinar com Ele como Rei dos Reis na terra, para trazer paz a esta terra, que é a única esperança que nós temos, pois os governantes atuais deste mundo e destes países são um desastre. Graças a Deus que Jesus Cristo virá e que nós estamos agora a ser santificados para podermos reinar com Cristo.